Olá, esse é mais um vídeo em que eu, Fausto Oliveira, vou entrevistar o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especializado em economia da indústria, em desenvolvimento econômico, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de indústrias multinacionais, um tema muito interessante porque gera muita polêmica no Brasil. Você deve saber que no Brasil, grande parte dos setores, subsetores e setores econômicos da indústria que produz dentro do Brasil estão em mãos de multinacionais. São empresas basicamente europeias, norte-americanas e, mais recentemente, também empresas asiáticas que se instalaram no Brasil em um determinado momento da sua história, seja a convite, seja por iniciativa própria, para trazer para cá seus produtos, seus serviços, e acabaram abocanhando uma quantidade da participação de mercado talvez desproporcional, né? Deixando a indústria brasileira um pouco nos cantos, né? Um pouco encostada nas cordas nessa briga econômica. Professor Paulo Gala, o senhor também já escreveu sobre multinacionais no seu blog e eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito. Eu queria ter uma multinacional para chamar de minha, né? Essa é a grande questão, né? O problema do Brasil é que ele não tem multinacionais, né, no resto do mundo, né? Que é uma coisa incrível que a gente está observando que a Ásia conseguiu construir essas multinacionais, né? A gente tem agora grandes nomes até mesmo da China, né? Xiaomi, Huawei, que estão aparecendo aí, a Coreia do Sul, com a Hyundai, a Toyota no Japão, a LG, né? E o fato é que países só são desenvolvidos e ricos se eles têm multinacionais, mundo afora, né? Essas multinacionais significam que a produção doméstica foi capaz de atingir uma excelência tal que ela conquistou mercados no mundo, conquistou regiões no mundo, e inclusive instalou filiais nessas regiões, né? Então, assim, óbvio que eu não sou contra multinacionais no Brasil, pelo contrário, elas realmente geram bons empregos, geram trabalho, trazem tecnologias para cá, mas o core tecnológico, o core estratégico continua ficando nos países matriz, né? Aí o do P&D, de research, de pesquisa, de empregos e de inteligência e de estratégia está nos países mãe. Não tem nada de mal isso, não é imperialismo, teoria da conspiração, nada disso. É a lógica do capitalismo, né? Cada empresa tem a sua base fortalecida e constrói alguns braços para explorar mercados mundo afora, né? E o Brasil, obviamente que é um mercado gigante, muito interessante e tem sido abastecido por essas multinacionais durante muito tempo, né? O que a gente precisaria ter feito, que a gente não consegue porque é difícil mesmo, né? Easier said than done, é muito mais fácil ficar falando do que fazer, né? Era construir nossas próprias multinacionais. A gente tem algumas, né? A Embraer é um belo exemplo, que se foi, mas enfim, a WEG tem casos muito interessantes no setor de autopeças, sei lá, me lembro agora, Yoshi, Marco Polo, Randon, você deve conhecer muito mais do que eu, né? Mas o fato é que as nossas empresas não conseguem adquirir massa crítica, né, escala, estrutura, para realmente competir de igual para igual com essas empresas. Então, a gente, até mesmo aqui em território próprio, né, como você brincou, a gente acaba perdendo o jogo no nosso próprio campo, né? Porque a gente ainda é peso-pena e tem que lutar contra esses pesos pesados. E ninguém vai ajudar a gente a virar peso pesado. Esse é um problema nosso, né? E claro que o governo tem ferramentas e mecanismos que ele poderia usar. A Ásia usou isso com maestria, né? Especialmente China, Coreia, Índia mais recentemente. Né? O que os governos têm feito? Eles têm forçado transferência tecnológica das multinacionais para joint ventures locais. As multinacionais ficam meio bravas, né? Obviamente que ninguém gosta disso, mas o fato é que os governos têm feito intervenções para forçar a transferência tecnológica em joint ventures, né? Isso teve muito sucesso na indústria automotiva. A China hoje produz quase 30 milhões de carros com várias marcas domésticas que já vão estar por aí no mundo, produz aviões e assim por diante. A própria Índia, né, a Tata Motors comprou a Jaguar Land Rover só de sacanagem, né, só para se vingar dos ingleses que tinham colonizado a Índia, eles foram lá e pau, compraram a Jaguar, né? Mas você estuda a história da Índia, é incrível o que o governo fez para ajudar a promover a Tata, né? E a outra, a Maharati, agora me falha o nome, mas eles fizeram uma associação com a Suzuki, que era o Maharati Suzuki, se não me engano. Foi um grande hit na Índia e que ajudou a alavancar também a indústria automotiva da Índia, né? Então, o modelo brasileiro foi totalmente multinacional dependente. Né? Tem um artigo no meu blog, um post que eu vou pôr aqui, que compara três grupos de multinacionais no setor automotivo, que é México, Brasil e China, né? O México é a maquila clássica, né? Eles não fazem nada no México, as multinacionais só se instalam lá para vender
para o mercado americano, é uma maquila de exportação, por assim dizer, né? O Brasil é uma maquila de importação, então todo mundo se instala aqui para vender para o mercado interno, mas não está muito preocupado em exportar, né? A gente exporta 50, 60 mil carros mês, né? E o core tecnológico fica fora, eles trazem o motor feito, trazem o core de tecnologia e montam aqui, é uma montadora, uma maquila. E o grande caso de sucesso é a China, que de fato produziu uma indústria nativa, doméstica, automotiva, fantástica, desde a parte de autopeças até a parte de carros já no final. Carros elétricos, eles estão avançando muito, carros lá de 1.000 cavalos, impressionantes carros chineses elétricos, eles conseguiram dar esse salto mesmo de desenvolvimento no setor automotivo. Então, para concluir um pouquinho essa coisa da multinacional, a multinacional é um parceiro, é um aliado, sem dúvida, porque ele ajuda a sofisticar o seu tecido produtivo, mas tem um limite, porque a multinacional nunca vai transferir o core decisório, tecnológico, de inovação, de R&D estratégico para a filial. Ela vai sempre deixar na matriz. Por quê? Porque é da lógica da empresa, da lógica do sistema, né? Obviamente que a Volkswagen não vai botar o coração das decisões em São Paulo, ela vai deixar lá em Frankfurt, sei lá onde que tá, né? Isso é normal, isso é do jogo capitalista, né? É exatamente assim que acontece lá, onde a gente, né, vê empiricamente as coisas acontecendo no setor industrial, em escala mais internacional, falando agora. Se você visita, por exemplo, hoje a sede de uma empresa com uma grande multinacional do setor de máquinas e equipamentos na Suécia ou na Inglaterra, como eu já tive a oportunidade de fazer, nos Estados Unidos a mesma coisa, essas plantas industriais hoje, elas se transformaram e elas viraram quase que campos universitários, né? Você encontra dentro desses lugares uma quantidade assim e um clima, né, de estudo, de pesquisa, que é muito diferente daquilo que você vê quando você visita a matriz. Então é como se talvez, fazendo uma analogia, eles tivessem feito a transição para a quarta revolução industrial nas suas matrizes e deixassem a gente aqui, né, naquele laborismo fordista, né, da terceira e da segunda revolução industrial. Como você falou, Paulo, quer dizer, o fato de termos aqui a multinacional instalada, claro que ela é muito demandante de produtos e serviços locais, né? Certas políticas que eu, inclusive, aprovo pessoalmente, de manutenção de certos níveis mínimos de conteúdo local, ajudam, por exemplo, aqui, dentro de um fabricante de retroescavadeiras, né, existe uma demanda a um fabricante local de chicotes elétricos, que são cabeamentos, né, elétricos para conexão de componentes. Porém, acabamos ocupando um espaço mediano, né, nessa escala. Quer dizer, você tem a multinacional com a sua economia de escala muito maior, gerando benefícios para si e, que quer dizer, para o seu país de origem, e aqui dentro do país, como, né, ofertante para ela, um setor que apenas se desenvolve medianamente. Então, assim, a minha grande intriga é como conseguir quebrar, né, essa relação, essa divisão do trabalho entre as multinacionais aqui instaladas e as empresas nacionais que lhes fornecem produtos e serviços, para que se faça uma divisão do trabalho onde a própria empresa brasileira consiga agregar valor ao seu produto e competir, se não em igualdade, pelo menos em uma melhor situação, com essa multinacional instalada. Eu suspeito, Paulo, que os mecanismos financeiros poderiam dar muito apoio a isso, assim, se fossem bem direcionados. Você que é um cara que manja de finanças e tal, trabalha bem dentro dessa área, o que você indicaria em termos assim, por exemplo, você acha que o spread bancário, você acha que a questão do orçamento público, todos esses elementos aí, eles poderiam ser mais bem manejados de maneira a contribuir para uma industrialização brasileira em frente às multinacionais que estão aqui? A questão da taxa de câmbio, né, que é uma coisa que a gente sempre repete, né? A taxa de câmbio mais apreciada, mais valorizada, tira muita competitividade das empresas domésticas, né? Especialmente das industriais, porque elas não conseguem vender o produto de maneira competitiva no mercado mundial e acabam perdendo escala, né? E o câmbio muito apreciado dá uma vantagem comparativa para as estrangeiras também venderem aqui, né? Então, tem uma questão aí de isonomia, né? Até para usar, não estou nem falando de fazer dumping cambial, né? A China faz dumping cambial, ela realmente coloca o câmbio, ela comprou 4 trilhões de dólares para deixar o câmbio numa posição ultra desvalorizada, e isso dá uma competitividade absurda para os produtos chineses, né? Então, esse é um lado. O outro lado de financiamento também é muito importante, Fausto, mas aí a gente tem realmente uma dificuldade de um sistema financeiro como o nosso, que é muito concentrado, com spreads muito altos, né? Tem dificuldade de fazer financiamento de longo prazo, né? Até porque enfim, é muito melhor você emprestar no curto prazo com liquidez do que ter que se
abraçar com grandes projetos industriais de longo prazo, que é algo que a gente vê com mais frequência lá fora, né? Que tem sistemas financeiros mais maduros, né? E as empresas estrangeiras têm uma facilidade de financiamento incrível lá fora quando comparadas com as condições essas comparadas com as brasileiras, né? Então lá você toma dívida de 5, 10, 20 anos com taxas de juros super baixas, você tem acesso ao mercado mundial, né? Basta ver que as grandes empresas brasileiras que se inseriram com sucesso, elas usam muito o mercado financeiro mundial e se alavancam em cima disso. Isso ajuda a dar, inclusive, escala financeira para elas, né? O problema são as pequenas, médias industriais que estão começando a galgar espaço, mas que ainda dependem do financiamento interno, têm dificuldade de acesso externo e, para não dizer, de todas as dificuldades de competir com esses gigantes que têm patente, têm domínio tecnológico, têm escala, têm economia de escala e de escopo. Então, é muito difícil mesmo, né, Fausto? Não é que as pessoas não estão jogando contra, que é da dinâmica capitalista, né? Não é fácil você abrir uma empresa, vender os produtos com sucesso, conquistar mercado, conquistar o mundo, né? O desenvolvimento econômico depende disso, né? Exatamente. Por isso eu acho que, na verdade, nós poderíamos também, fica como sugestão para um próximo bate-papo, explorar a ideia do auxílio à exportação, né? Todos os países desenvolvidos auxiliam a sua exportação. Eu até trago uma anedota. Uma vez eu estava em Berlim, sentei para tomar uma cerveja, um senhorzinho, que era um camarada muito da firma, né, como se diz, veterano, me puxou o assunto, perguntou de onde eu era, etc., e de repente ele começa a me contar que o trabalho dele era promover o que ele chamava de German Inc., né? O que é German Inc.? Simplesmente era viagens que o governo alemão patrocinava em avião oficial com diretores de indústrias alemãs, né? Basicamente máquinas, equipamentos sofisticados, né? Soluções computacionais, etc., simuladores, né? Que são coisas que a Alemanha produz muito bem, para vários lugares do mundo. Então eles levavam dentro do mesmo avião representantes do governo, representantes das empresas, e paravam em vários lugares e pediam reuniões com autoridades do mesmo nível e representantes de empresas de mesmo nível e de mesmo setor em vários mercados estratégicos, onde eles então faziam a feira, vendiam, né, a Alemanha. E ele chamava esse avião que ele fazia, que ele montava, de German Inc. Então é uma anedota interessante que mostra como, até mesmo em lugares já muito desenvolvidos, já muito ricos em termos de renda per capita e PIB per capita, continua-se fazendo muito esforço para apoiar o seu exportador, né? Não à toa eles continuam onde estão e conseguem usufruir das vantagens que isso traz, né? Mas, Paulo, muito obrigado. Eu acho que esse vídeo ficou bastante bacana, vai elucidar muitas dúvidas de muita gente. Esse foi, então, o canal do professor Paulo Gala, em conexão com o nosso canal Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de entrevistá-lo. Professor, muito obrigado. Até uma próxima, hein? Obrigado. Foi um prazer. Um abraço, Fausto.